Volto aqui com vocês e dessa vez junto com minha esposa, meu filho. O Senhor é bom. Os irmãos lá atrás estão ouvindo bem? Dá para ouvir aí legal? Glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Eu vou repetir. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Você não gosta de boas notícias? Às vezes a gente está tão acostumado com notícia ruim, e quando a gente ouve que tem uma boa notícia, a gente já fica meio desconfiado. Mas as boas novas não são minhas. As boas novas são do Senhor. Eu estou com um misto de sentimento agora de manhã. Ao mesmo tempo que eu sinto que há uma brisa da presença de Deus aqui, eu sinto que também tem um furacão querendo tomar esse lugar. Normalmente, a gente acha que Deus é quem prepara o ambiente para a gente poder se envolver. Só que ao contrário. Normalmente, somos nós que preparamos o ambiente para Ele vir. É por isso que pessoas almáticas, elas criam expectativas na sua alma. E pessoas almáticas, elas saem de casa com a expectativa de ouvir algo para satisfazer a sua alma. É por isso que eu não sei se você já viu aquelas pessoas, ou se você é dessas pessoas, que quando chega no culto, você quer ouvir a música que você gosta de ouvir, e você quer ouvir a pregação que você gosta de ouvir. Essas são as pessoas, são identificações de uma pessoa almática. São pessoas que quando a canção não é a que ela gosta, e a pregação não foi como ela gostaria de ouvir, ela já sai de casa assim: Deus tem que falar comigo hoje. São pessoas almáticas. Só que o culto, ele não é para a alma. O culto é para o teu espírito. E às vezes, porque o culto é para o teu e para o meu espírito, nós não vamos ouvir a canção que a gente gostaria de ouvir, e não vamos ouvir a palavra que a gente gostaria de ouvir também. Por quê? Porque o Espírito, ele está pronto para ouvir o que ele precisa ouvir. E às vezes o que o Espírito precisa ouvir, a alma não gosta. Aí, aqui está a razão pela qual tem gente que sai dizendo assim: hoje o pastor não estava inspirado. Hoje o louvor não estava muito... O irmão do louvor desafinou hoje. Os meninos hoje estavam batendo muito forte os instrumentos. A alma, ela grita. Porque o que a alma quer? A alma, ela quer uma garantia presente para não se comprometer com a responsabilidade de confiar no futuro que não vê. É por isso que na Bíblia tudo que era feito para Deus era culto. Dentro ou fora do templo, cada ação, cada movimento para Deus era um culto. Por isso que o pastor falou aqui sobre a oferta, acerca de Caim e Abel. Se você prestar atenção, gente, já foi levantada a oferta, não vou levantar outra oferta não, tá? Fica tranquilo. A grande questão que envolvia Caim e Abel era o tipo de culto que cada um estava dando para Deus. Deus não estava com a métrica ali, medindo quantia. Deus não estava com a métrica ali medindo porcentagem. Deus estava ali com suas narinas tentando sentir o cheiro agradável ou desagradável do culto que estava sendo oferecido a Ele.
Porque a oferta tem a ver com o cheiro que você exala para Deus. Então, a oferta de Abel foi um cheiro agradável a Deus. Por isso, agradou-se o Senhor de Abel e do que ele trouxe. Já a oferta de Caim não cheirou bem para Deus. Por isso, Deus não se agradou de Caim e do que ele trouxe. Só que observe, Deus é um Deus muito bom. Porque ele chega para Caim e diz assim: por que teu semblante está assim? Como? Está triste, parece que você está meio amargurado. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. O contrário também é verdadeiro. Então o estado do coração de Caim revelou-se no seu semblante. E por isso, Deus chega para ele e diz assim: eu sei porque você está assim, Caim. Porque você se entristeceu pelo fato de seu irmão ter sido aceito. E aqui está uma das piores doenças que um ser humano pode ter na sua vida. Sabe qual é? Quando a alegria do outro é a razão da sua tristeza. Você até consegue ficar bem quando vê o outro miseravelmente, mas quando você o vê bem, você fica triste. Esse é o pior estado que o ser humano pode chegar. Só que Deus é bom, como eu disse. O que é que Deus disse para Caim? Caim, está escrito, não estou inventando. Se quiser pôr o texto, pode pôr. Ele diz assim, ó: não é certo que se você proceder bem, a tua oferta também vai ser aceita? Meu irmão, sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: volta lá, corrige as motivações do seu coração e volta para mim, porque eu vou aceitar a sua oferta também. É tipo assim: eu quero também aceitar a tua oferta. Eu não quero te rejeitar, Caim, mas eu não posso contrariar o meu princípio, que é: eu sinto o cheiro do culto no seu coração. Agora escute, o cara não quis conserto. Cutuca teu irmão e diga assim: o cara não quis conserto. Sabe o que ele fez? Ele chamou seu irmão para o campo. Eu estou dando toda essa volta para falar o que eu vou falar agora. Ele chamou seu irmão para o campo. E ele arquitetou e matou seu próprio irmão. Escute, ele fez o quê? Matou seu próprio irmão. Quando ele matou seu próprio irmão, preste atenção, por favor, observe isso aqui. Isso aqui vai ser uma chave poderosa para o resto da sua vida, porque isso aqui vai perturbar a sua mente até você entender. Preste atenção, porque isso vai explicar muita coisa, porque muita gente está vivendo como está vivendo. Preste atenção. Eu te falei, eu estou com um misto de sentimento nessa manhã. Ao mesmo tempo que eu sinto, pastor, uma brisa da presença de Deus, eu sinto um furacão aqui dentro. Tem um negócio violento que quer acontecer aqui hoje. Preste atenção. Matou o irmão, cara, derramou sangue inocente. Derramou o quê? Sangue inocente. Grava essa palavra. Aí Deus chega: Caim, cadê teu irmão? O que ele responde? Porventura sou eu cuidador do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Eu não fui responsável para cuidar dele. Problema dele. Só que Deus, claro, já sabia o que ele tinha feito. Deus já sentiu o culto do cara. Cara, você engana quem você quiser, menos a Deus. E não há nada encoberto que um dia não venha a ser revelado. Ele achou que ia esconder de Deus o fato de ter derramado sangue inocente. Aí Deus diz assim: Caim, porque você escondeu isso de mim, eu quero te dizer que a terra, escute isso, é isso aqui que eu quero falar. A terra está clamando o sangue do teu irmão.
E porque a terra está clamando o sangue do teu irmão, porque se derramou sangue inocente. Escute, olha o que Deus disse: haverá uma sentença para você. Quem se lembra qual foi a sentença? Eu vou ler porque isso aqui você não pode esquecer. Versículo 12. Quando você lavrar o solo, não te dará ele a sua força. Vou repetir. Deixa eu traduzir. Está dizendo assim: porque você derramou sangue inocente, a terra agora está clamando o sangue do teu irmão. E por essa razão, quando você plantar, a terra não vai ter força para trazer a semente que você plantou, o fruto. Não vai brotar, porque a terra não vai ter força. Para você, a terra não vai ter força. Sabe aquela coisa assim? Planta, planta, planta e não dá nada. Por quê? Porque a terra está sem força. E qual foi a razão? Porque ele fez o quê? Derramou sangue inocente. Sabe o que Tiago capítulo 3 disse? Coloque aqui. Eu não vou ler Tiago não, eu vou ler Provérbios 18, 21. Põe aqui. Por favor. 18, 21. Leiam, por favor, bem alto. 1, 2, 3. Então deixa eu traduzir. Quando você fala mal de alguém, quando você usa a sua boca, a sua língua, de forma maledicente, você está derramando sangue inocente sobre a terra. E por essa razão, o que você planta, você não colhe. Você já orou, você já jejuou, você já subiu um monte, você já acordou de madrugada para orar, você já fez campanha, você já fez o que você fez, mas não deixou de falar mal do seu irmão? Esquece. Você nunca vai prosperar financeiramente. Anote. O espírito da crítica está de mãos dadas com a pobreza. O que me revolta é saber que fomos, Isaías 1,18, fomos chamados para comer o melhor da terra, andar por cabeça e não por cauda. E por causa da língua, a gente está vivendo pior do que muitos ímpios. Você sabia que tem ímpios que tem pactos de não falar mal de ninguém, porque eles descobriram que falar mal das pessoas o leva à pobreza. E tem crente que não tem zelo nenhum, simplesmente se acham no direito de falar uns dos outros, se esquecendo de que a vida pobre e miserável que vive não é porque não teve uma oportunidade, é porque você não deixa de falar mal das pessoas. Você tem com minha esposa, bati na minha mesa e disse assim: na minha casa, na minha mesa, e onde estivermos, nós não vamos falar de ninguém. Faça um voto com essa sua esposa agora aí. Faça um voto com a sua casa. Diga assim: a partir de hoje, ninguém vai falar mal de ninguém.
Agora anote o dia de hoje, se você cumprir. Daqui a um ano eu vou voltar aqui. Você vai me contar a tua história. Do quanto você vai prosperar. Amém, irmãos? Vocês estão tristes? Deus está bem desanimado agora. Ah, tá. Amém, irmãos? Meu Deus, que amém fraco. Não dá nem coragem de pregar o que eu vou pregar. Eu só fiz introduzir o que eu vou falar dessa manhã. Primeira Coríntios 3:6, por favor. Vou te explicar por que eu estou falando o que eu estou falando. Deus, Ele me deu algumas chaves de entendimento que eu preciso de muita calma para falar e explicar. Eu tenho até que horas, pastor? 11h30? Tem 1 hora aqui. Vamos lá. 3:6 de 1 Coríntios diz assim. Isso aqui é Paulo falando, tá? Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Ponto. Segura aí. É só isso que eu quero ler, tá? É só isso aí. Paulo está dizendo que ele plantou e Apolo o quê? Mais uma vez. Diga regou. Diga regar. Regar. Grava essa palavra, regar. Mas é Deus quem dá o crescimento. Observe que ele está falando de uma dinâmica do crescimento. Ele está falando que, embora é Deus que dá o crescimento, mas tem uma dinâmica necessária no universo da agricultura, do plantio. Não é só plantar. Tem que regar. Porque talvez a gente pensasse, se é Deus que dá o crescimento, bastava plantar. Só que não. Deus criou leis. E na lei da agricultura, do plantio, não funciona só plantar. Tem que regar. Isso é uma lei. Grave isso, regar. Então eu vou te explicar por que eu falei tudo que falei, por que eu li o que eu li agora. Deus tem liberado chaves de entendimento na minha cabeça, no meu entendimento, que eu gostaria de transferir para vocês aqui agora de manhã. Sempre que eu vou em algum lugar, eu tento fazer uma leitura do momento, do ambiente, que Deus está gerando, que Deus está fazendo. Às vezes você vai me ver em alguns lugares muito quieto e muito calado. E a razão não é porque eu sou espiritual. Não é minha espiritualidade. É uma questão mesmo de compreensões. Porque quando você discerne um lugar, quando você discerne um ambiente, você tem mais precisão no que você fala. Você tem mais clareza para poder falar o que você precisa falar. E uma chave de entendimento que Deus trouxe ao meu entendimento está em Gênesis 8. Gênesis 8, o Senhor diz assim: enquanto durar a terra, ou seja, o planeta, enquanto durar o planeta Terra, haverá frio e calor. Haverá verão e inverno.
haverá plantio e colheita. O que eu entendi que o Senhor está falando ali? Essa foi a chave de entendimento que Ele me trouxe. Que Deus estabeleceu ciclos vitais para a terra. E qual é o momento que Ele fala aqui em Gênesis 8, que enquanto durar a terra, isso aqui é uma aliança que Deus está fazendo com a terra. Isso aqui é um propósito eterno que Deus está fazendo com a terra. Porque antes dele falar isso, ocorreu o dilúvio. E aí ele diz assim, olha, a partir de agora, não haverá mais dilúvio, deixarei um sinal com vocês. O arco sobre a terra é um sinal, o arco-íris, de que não haverá mais dilúvio. Depois que ele fala isso, ele diz assim, e eu faço um pacto com a terra. Enquanto ela durar, haverá frio e calor. Haverá plantio e haverá colheita. Haverá verão e haverá inverno. Isso se chama ciclo. Só que aqui é um ciclo vital. Talvez na sua cabeça você esteja pensando aí agora, mas em Lamentações também está escrito o quê? Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de quê? Plantar. Há tempo de abraçar. E há tempo de quê? Há tempo, e aí você já sabe o que está escrito ali. Parece que há um paralelo similar aqui, só que não. O que está escrito em Gênesis 8 fala de um ciclo vital. E o que é um ciclo vital? Ciclos vitais são aquelas mudanças que vão ocorrer que não precisam da nossa intervenção. Não precisa da sua ação, não precisa do seu comportamento, não precisa que você faça nada. É um ciclo vital, simplesmente vai acontecer. Já Lamentações 3, há tempo para todo propósito, debaixo do sol, plantar, colher, abraçar, apartar. Isso aqui não é um ciclo vital. Isso aqui pode se tornar um ciclo na sua vida, porém depende da sua ação. Por exemplo, há tempo de abraçar. Isso aqui depende do seu discernimento. Você viu, observou, raciocinou e entendeu. Eu preciso agora entender que eu preciso abraçar. Há tempo de apartar. Você viu, você observou, você calculou, você fez um estudo da causa e diz, olha, eu acho que agora chegou a hora de desapartar. Deus pega na mão de alguém para desapartar de outra pessoa. Deus pega na mão de alguém para que ela deixe aquela amizade errada. Não, é você que raciocina e decide. Eu decido ir abraçar e eu também decido desapartar. Eu decido, calculando a geografia, e plantar. E eu decido, na hora que o fruto brotar, também colher. Pode acontecer de ter fruto e eu não colher? Pode ou não? Por quê? Porque a colheita depende da sua ação, da sua decisão. Agora, você consegue decidir quando vai fazer frio? Ontem estava frio e chovendo, não estava? Mas a gente imaginava que ia chover. Só que aí, pelo quadro de ontem, o que você pensava que ia ser hoje? Chuva também, né? O que está acontecendo? Foi você que decidiu? Isso é um ciclo vital, você não decide. Resumindo, o que eu quero dizer com isso? Que nós, como igreja, estamos atravessando um momento no qual Deus nos inseriu dentro do seu ciclo vital.
É Ele que está transicionando, é Ele que está mudando, é Ele que está virando as chaves, e não depende da gente. É como se Ele mesmo estivesse trabalhando a sua igreja para o grande dia. Todo movimento dos céus na terra não é para que a gente se estabeleça na terra, é para que a gente fique pronto para o grande dia. Sabe quando está escrito assim? Quando que o Filho do Homem virá? Ele diz, nem eu mesmo sei, só o Pai. Mas assim, por causa dos eleitos, ele vai fazer o quê? Ele vai abreviar. É como se ele, nesse abreviar, criasse mecanismos para que os ciclos, eles acontecessem a partir da igreja. Mas se a igreja não se posicionar, ele vai ter que fazer isso. Todo mundo entendendo até aqui agora? Ok. Uma coisa precisa ficar notória nessa casa. Deus inseriu vocês em um novo ciclo. Só que isso não dependeu da sua mão, não dependeu da ação de ninguém aqui. Foram os ciclos vitais de Deus que chegaram para essa casa. Escute. Eu sei que em um ambiente como esse tem pessoas maduras e tem pessoas imaturas. Isso é comum acontecer. Como Paulo disse aos Coríntios, né? Para os imaturos, ele veio com demonstração de poder. É tipo assim, você quer o culto da bênção? Para você que é imaturo vai ter culto da bênção, o culto do milagre. Você quer milagre? Vai ter milagre. Mas ele também diz assim, mas para os experimentados, para os maduros, palavra de sabedoria. Então, eu tenho consciência que a gente pode ter esses dois públicos aqui. Então, para os imaturos, eu vou te dar um conselho. Deixa a palavra terminar para você julgar. Para os maduros, abraça no teu espírito o que Deus está fazendo nesse lugar. Porque Deus inseriu essa casa em um novo ciclo. Agora quem vai discernir é você. Se verão ou inverno. Se frio ou calor. Se plantar ou colher. De uma coisa é certa. Deus mudou o ciclo. Esse é o meu sentimento. Pastor, o que fazer quando Deus muda o ciclo? É sobre isso que eu vou falar nessa manhã. O que fazer? Porque essa é a grande questão. Normalmente, eu falava isso quarta-feira lá em Campinas. A gente está tão acostumado a andar como a gente está andando, que quando Deus vira o ciclo e nos insere em algo novo, a gente tem dificuldade de saber andar no novo. Porque é uma rua nova, você não sabe como se mover, você não sabe nem o que falar. Tem coisas que Deus faz acontecer na vida da gente, que a gente olha assim e diz, como que eu vou fazer agora? Você já imaginou? Neemias era copeiro do rei. No outro dia ele foi para Jerusalém para ser o quê? Engenheiro. Ele não estudou para ser engenheiro. Ele não estudou para ser construtor. Ele era copeiro do rei. Mas Deus virou algo dentro dele. Porque normalmente vai ser assim. Quando Deus nos insere em um novo ciclo, guarde isso, tá? Fica tranquilo. A sua razão não vai conseguir compreender. A sua razão vai dizer para você que você não vai saber andar ali.
Mas todas as vezes que Deus nos insere no novo ciclo, Ele já colocou dentro de nós todo o recurso que a gente precisa para se movimentar nesse novo ciclo. Então o que você precisa para o novo já está aí dentro. Quantos querem se mover no novo com o que Deus colocou aqui dentro? Só que assim, como é que eu vejo esse potencial que Deus colocou dentro de nós para a gente andar no novo? Eu vejo como milho de pipoca. Quem gosta de pipoca? Só que para você comer a pipoca, ela tem que passar por onde? Não ouvi. Calor. Pressão. Sem pressão, não sai o potencial. Então por que Deus te transiciona? Por que Deus me transiciona? Por que Deus me joga para o novo? Porque Ele sabe que o que você tinha para se mover nesse ciclo que você estava já esgotou. Agora Ele quer arrancar algo novo, que é o potencial que Ele colocou dentro de você agora, para vir para fora. E qual é o jeito que Ele acha? Pressão. Cutuca que está do teu lado, diga: segura a pressão, peão. Não, eu estou falando para uma geração profética aqui nessa manhã. Tem algo novo surgindo aí dentro de você. Tem algo novo nascendo aí dentro de você. Tem algo novo brotando aí dentro de você. Deus vai tirar suas dúvidas aqui hoje. Veja. E como é que isso acontece? Isso acontece na escola do treinamento de Deus. O novo é Deus nos treinando para sermos gente grande. Quando Deus olha para você, Ele já te vê grande. Não, vou repetir. Quando Deus olha para você, Ele já te vê grande. Então, quando Deus começa os seus movimentos de nos transicionar para o novo, é Deus nos empurrando para algum tipo de pressão para a gente colocar aquilo que Ele nos vê como grande para fora de nós. Só que a estratégia dele não é desejada por muitos. Por quê? Porque você acha que Deus te chamou para você ser feliz. Deus não nos chamou para sermos felizes. Deus não trabalha para você ser feliz. Deus trabalha para você crescer. Deus está trabalhando para o nosso crescimento. Deus está trabalhando para o nosso amadurecimento. Amém, irmãos? Amém. Você que veio à igreja para achar a felicidade, deixa eu te falar, você vai perder seu tempo. Eu vou para a igreja porque a minha vida é infeliz, eu vou ser feliz agora na igreja com Deus. Não, você vai achar Deus. Então você vai achar todo o senso de realização nele. Só que isso não te isenta de você entrar nos ciclos de crescimento que Deus já colocou diante de você. Agora, como que Deus faz? Como que Deus trabalha? Pegue no teu espírito. Como é que Deus trabalha? Eu vou te mostrar. Deus sempre trabalha no contrário, para a gente aprender o certo. É estranho, mas eu vou te explicar. Por exemplo, quem aqui quer ser uma pessoa generosa? Levante a mão. Quer ser? Quer ser generoso? Pronto, Deus vai te treinar no contrário. Responda, por favor. Quem aqui quer andar no muito? Quer andar na abundância? Pronto, Deus vai te treinar no contrário. Quem aqui quer ser grande? Deus vai te treinar no contrário. Quem aqui quer ter visibilidade? Deus vai te treinar no contrário. Normalmente, é do caráter de Deus nos treinar no contrário. É por isso que Ele não trabalha para a nossa felicidade, Ele trabalha para o nosso crescimento.
E portanto, quando Ele nos insere nos ciclos novos, ali é a tentativa dele em dizer para mim e para você: quero que você cresça. E por isso, no processo do nosso amadurecimento, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência nos movimentos de Deus. Quando você é imaturo, você não compreende os movimentos de Deus, você acha que isso é maldade. Mas para quem está crescendo, já compreendeu. Se Deus te colocou em algum movimento contrário ao que você espera, se prepare. Compreenda, é Deus ali. Você já viu gente dizer assim: eu quero andar, quero ter paz na minha vida. Quer? Deus vai te treinar no contrário. Eu quero, Senhor, me ajuda a amar. Deus vai te treinar no contrário, vai colocar uma pessoa bem complicada do teu lado. Se eu me ensino a perdoar, aí Deus, excelente, vou te ensinar a perdoar. Ele te treina no contrário. Pastor, e o que a gente leu? O que é que tem a ver? Agora você vai entender por que eu li o que eu li. Porque nesse novo, Deus está trabalhando para colocar o nosso potencial para fora. E Deus está nos treinando no contrário, para a gente ser gente grande. Gente madura. Igreja madura. Povo maduro. Povo forte não é aquele que tem muito dinheiro. Povo forte é aquele que é maduro. Porque povo que tem muito dinheiro e é imaturo, quando acaba o dinheiro, quer tirar a vida. Agora, gente madura pode não ter dinheiro, mas tem consciência de como fazer para não desistir. Então, o que eu vou precisar nesse novo? Isso aqui. Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O que ele está tentando ensinar? Ele está tentando ensinar o seguinte: que o reino de Deus, pode observar, Deus sempre compara o seu reino a uma semente. Já prestou atenção? Por que ele sempre compara o seu reino a uma semente? Porque não é assim, um toque de mágica, colocou, já vai acontecer. Não. Quando Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus está onde? Dentro de nós, mas ele disse que o reino dele é uma semente. Então não é porque você ouviu uma mensagem do Luiz Hermínio falando sobre o reino de Deus, que agora você já está no reino de Deus. O reino de Deus já está em você, agora você precisa estar no reino de Deus. E como é que eu estou no reino de Deus? Porque o plantio já aconteceu. Então o que é que falta? Qual é o meu e o seu trabalho? Me ajuda? Vocês estão no caminho. Qual é o nosso trabalho nesse novo ciclo? Regar o quê? E o que é a semente? A palavra. Deixa eu perguntar aqui nessa manhã: quem aqui tem uma palavra de Deus plantada aí dentro? Quem aqui em algum momento recebeu alguma palavra de Deus sobre a sua vida? Você precisa ter uma palavra. Porque o que vai dar sentido à sua jornada é a palavra que você tem de Deus. Você não pode ser como aqueles que vão seguindo a tendência. Você tem que ser aquele que tem uma palavra. Porque normalmente quem não tem uma palavra vai buscar seguir tendências. É por isso que tem muita gente estranha dentro da igreja. Se você observar quem são os estranhos, são aqueles que receberam a palavra,
E porque receberam a palavra, eles não seguem tendências, eles permanecem na palavra que receberam. Então tudo que eu e você precisamos na nossa trajetória é entender que o reino já está dentro de nós. E o reino é uma palavra que a gente recebeu. É uma semente que foi plantada dentro de nós. Só que essa semente, ela precisa ser o quê? E o que é regar? É aqui que eu quero chegar com você. O que é regar? Quem tem planta em casa? Planta. Lá no Nordeste chama de caqueiro, uma caqueirinha. Um jarrinho, um vasinho. O que você chama aqui? Um vaso, né? Não é, pastor? Um vaso. Vaso. Isso aqui não, esse aqui não precisa regar. O que é regar? Regar é, você plantou, acordou no outro dia de manhã, o que você vai fazer? Tardezinha? No outro dia? Está vendo alguma coisa? Não. Mas você vai fazer o quê? Eu já sei que ali tem uma semente. Eu não preciso ver. Eu preciso fazer o meu trabalho, que é regar. Então deixa eu explicar para você. O que é regar? Diga, é o ato de repetir. A semente é o quê? A palavra, o reino que está dentro de mim. E o que é regar? É repetir o que eu recebi. Você tem uma palavra? Sabe o que você vai precisar nesse novo ciclo? Repetir a palavra que você recebeu. Preste atenção. Gênesis 2:6. Põe aqui, por favor. Todavia brotava água de onde? Tem algumas traduções que vai dizer assim: subia um vapor da terra de água, que fazia o quê? Que irrigava a superfície do solo. Próximo. Próximo não, versículo 10. No Éden nascia um rio que fazia o quê? E depois se dividia em 4. Observe que no mesmo capítulo, ele fala de 2 formas de regar a terra. Primeiro ele diz que subiu um vapor da terra. Quando você ouvir na Bíblia falar sobre terra, está falando do homem. Só que agora ele diz assim, que no Éden nascia um. Quando você ouvir na Bíblia falar de rio, está falando de quem? Há um rio cujas correntes alegram. Se crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior, o quê? Quem é esse rio dentro de nós? É o Espírito. Então escute, preste atenção. O vapor que subia da terra, a terra é o homem e o rio é o Espírito. Então qual que é a responsabilidade do homem? A responsabilidade do homem é repetir aquilo que ele recebeu de Deus. Mas sabe qual é a nossa tendência? É aí onde está. A nossa tendência é ficar buscando novas revelações, novas palavras. E por conta dessa vaidade que a gente tem de ficar buscando novas revelações, a gente vai deixando para trás e se esquecendo que Deus já falou com a gente lá atrás.
E qual que é o propósito de Deus quando Ele fala algo com a gente, quando Ele nos dá uma palavra? Fica nela até que se cumpra. A gente nem regou ainda o suficiente aquela palavra que a gente recebeu lá atrás, para ela brotar e dar seu fruto, e a gente comendo esse fruto, a gente já quer uma nova semente. Então eu vejo diante dos meus olhos uma geração vaidosa. Eu vou naquela igreja porque tem uma palavra nova. Eu vou naquele lugar porque tem uma palavra diferente. Você já recebeu a palavra. Você não precisa de uma palavra nova. Regue o que você já recebeu. Fica no que Deus já te deu. Nesse novo ciclo, sabe o que eu estou vendo Deus fazer? Deus está pegando pessoas que estão lá na frente tentando buscar novas revelações. Deus está trazendo para trás de volta, para ficar de frente às sementes que não foram regadas lá atrás. Mas eu te entendo. É que na fase em que você recebeu a palavra, você ainda não tinha amadurecido as suas ideias. Não quero te julgar, a ideia não é te colocar no chão e pisar em cima, não. Não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te entender, porque eu também fiz isso. Até que eu entendesse essas coisas, eu também andei nesse lugar. Eu vivia correndo atrás de um lugar e outro para buscar uma nova palavra, uma nova revelação. Hoje você não precisa sair de casa. Hoje com um clique, você vai atrás de novas revelações. Hoje você não precisa sair de casa, com um clique você vai a diversos lugares. E o que é que Deus está tentando nesse momento, dessa virada de ciclo, dessa virada de chave, fazer com que a sua igreja entenda? Cadê a palavra que eu te dei lá atrás? Eu quero cumpri-la na sua vida. Eu quero fazer brotar dentro de você. Mas você deixou de regar o que eu te dei lá atrás. Sabe o que Deus disse aos pais de Israel? Deus disse aos pais de Israel assim, ó: repitam aos seus filhos o que de mim vocês ouviram. Sabe qual é o meu trabalho com o Theo? Repetir para ele o que eu ouvi que não se cumpriu em mim. Para quê? Para que o que não se cumpriu em mim se cumpra nele. Mas sou eu que tenho o trabalho de repetir para ele. Nesse momento eu estou repetindo para mim. Todo dia que eu acordo, eu digo: Deus, aquela palavra, eu creio nela, eu estou firme nela. Cara, eu fiquei 12 anos, vocês já ouviram eu falar sobre isso, sustentado por uma palavra. A ciência, a medicina, médicos, pessoas, amigos, quantos deles tentaram me levar para uma outra revelação, mas eu olhei para a palavra que eu recebi dentro de mim e disse: é nisso que eu acredito e que eu vou ficar. Só para reforçar, olha para o teu irmão e diga: regue a palavra que você recebeu. Agora, pastor, por que a gente precisa repetir? Deus não já falou? Deus já falou. Isso não é suficiente? Sim. O caráter de Deus é imutável. O que Ele diz não volta atrás. Mas se cumprir na sua vida, não se engane. Tem gente dizendo por aí que quem tem promessa de Deus não morre. Não se engane, morre. Deus disse para Abraão em Gênesis 19, se eu não estou enganado. Ele disse assim, ó: ensina os teus filhos a justiça, ensina os teus filhos isso, ensina os teus filhos. Aí depois ele diz assim: para que depois que você ensinar os teus filhos, eu cumpra o que eu te disse. Deus está condicionando cumprir o que disse a um posicionamento dele.
Sabe qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. Porque lá está cheio de homem e mulher de Deus que morreram sem se cumprir o que Deus falou. Por quê? Porque não regaram. Pastor, e por que Deus demora? É porque Deus quer saber se você está convicto. Deus, Ele não quer cumprir coisas grandes na vida de meninos. Deus quer fazer na vida de quem amadurece. Só gente madura permanece no que ouviu. Pastor, mas por que a gente tem que regar? Vou te explicar por que a gente tem que regar. Sabe por que a gente tem que regar? Porque o diabo, ele está trabalhando. Enquanto Deus está trabalhando para a gente alimentar a palavra que Ele nos deu, o diabo está trabalhando para possuir as nossas memórias com registros de situações trágicas que a gente passou na vida. Vou repetir. O diabo quer a tua memória. Ele quer ocupar a tua mente com os registros daquilo que foi fracasso na tua trajetória. Ele quer te prender nos registros malditos das decepções que você viveu. Ele quer prender a tua memória com registros malditos de situações desagradáveis que você viveu. Pastor, como é que vence esses registros malditos? Regando a palavra. Quando você rega a palavra, não vai ter espaço para o diabo plantar registros de uma memória maldita. Por que você acha que Paulo trabalhou tão fortemente com as igrejas que ele implantou sobre uma consciência? Por que a oração de Paulo aos Efésios foi: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados? Por que Paulo ele explica dizendo para a igreja de Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo? Ele diz assim: olha, ocupa o teu pensamento com aquilo que é verdadeiro, amável, tudo aquilo que é de boa fama, de boa fé. Se alguma virtude há nisso, ocupe isso no teu pensamento. Por que ele trabalha muito o pensamento? Porque ele sabe que se você não ocupar a tua mente com o que Deus te disse, se você não rega o que Deus te disse, tem um outro ser que quer governar a tua memória. Cutuca teu irmão e pergunta: no que você anda pensando? Deixa eu te explicar uma coisa. É possível você esquecer o que Deus te falou, sabia? Você se lembra quando José estava no Egito, já governador? Seus irmãos vão lá. Estou inventando, não, está escrito, tá? Eu estou acelerando por causa do tempo, porque é muita coisa que eu tenho para falar. E se eu não acelerar, se eu for ficar abrindo os textos, é muito bom, eu gosto de abrir os textos. Mas só para a gente adiantar, escute. Quando ele estava lá governando o Egito, você se lembra, né? Ele foi traído pelos seus irmãos, toda aquela trajetória, não vou repetir. Aí ele agora está lá por cima. Aí os irmãos chegam. Os irmãos não o reconhecem, mas ele reconheceu os seus irmãos. Sabe como é que está escrito lá? E lembrou José da promessa quando viu seus irmãos. Se ele lembrou, é porque ele tinha esquecido. Por favor, diga assim para o teu irmão: não se esqueça do que Deus te falou. Sabe o que eu sinto que Deus está fazendo aqui nessa manhã? Deus está trazendo de volta as palavras que um dia Ele te falou, a tua memória. Deus está ressuscitando palavras, pastores. Deus está ressuscitando, pastor. Deus está ressuscitando palavras para essa casa. Palavras que Deus disse sobre esse lugar, palavras que Deus disse para vocês, palavras que Deus disse a pessoas. Deus está ressuscitando a tua memória hoje.
O diabo não vai governar a tua memória. O diabo não vai roubar a palavra que Deus te falou. O diabo não vai arrancar você da palavra que Deus te disse. O diabo quer te prender nas memórias do que as pessoas te disseram e fizeram com você. A Bíblia diz que Jesus chega no tanque de Betesda. Tem um homem que está ali há quantos anos? Diga 38. Mais uma vez? Quantos anos? A pergunta que eu sempre fiz foi: os caras que levaram aquele cara ali, cara, teve o trabalho de levar até ali, por que não esperou o anjo descer para jogar o cara lá dentro? Rapaz, os caras tiveram o trabalho de tirar o cara de casa, colocou ele ali e foi embora. Rapaz, eu queria saber quem foi esses caras. Quem sabe foi salvo no céu e dizer: cara, você fez isso. Deixou o cara 38 anos naquela vida. Mas não só isso. Não só isso revolta. Que revolta é que tinha um monte de gente também doente ali, que pulava, era curado, saía, ia embora e via que aquele cara estava ali e ninguém nunca quis ajudar o cara. Duas coisas: ou o povo era gente ruim, ou esse cara era muito gente ruim. Não é não? Então, 38 anos só. Ali, não é de vida, é ali. Imagina. O cara ali, o anjo desce, ele olha para a água, não consegue sair. Ele vê o cara pular. Quantas pessoas ele viu saírem curadas dali? Já imaginou? Você vai ficar aplaudido, foi curado. Eu acredito que ele deve ter pedido a alguém, por muitas vezes. Eu acredito que ele deve ter chamado alguém que saiu um dia curado e disse: cara, me ajude. O cara: não, eu preciso ir para casa, contar para todo mundo que eu fui curado. 38 anos depois, Jesus chega. Quando Jesus chega, qual a primeira pessoa que Jesus vai falar? Com um cara, 38 anos. Quem se lembra que Jesus falou? O que queres? Mais uma vez. Rapaz, chegou a hora dele, sim ou não? Mas o que é que ele diz para Jesus? Eu estou aqui há 38 anos, ninguém me ajudou. Eu acredito que Jesus, tipo assim, eu vou fazer a pergunta de novo, que eu acho que você não entendeu. O que você quer que eu te faça? Não me ajudaram, estou aqui. Por que ele reage assim? Porque os registros que ele tem na sua memória é de pessoas que passaram por ele e nunca ajudaram. Então ele achava o quê? Que Jesus era mais um. Escute, tem muita gente assim dentro da igreja, que tem muitos registros nas suas memórias de coisas ruins que eles fizeram, de coisas malditas que aconteceram na sua trajetória. E em cada culto e em cada encontro que você tem no seu quarto, seja onde for, ali está o Senhor do milagre, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o dono da vida, está olhando para você e perguntando: o que você quer que eu te faça? Mas você está a vida toda dizendo: mas me fizeram isso, me fizeram aquilo, porque ninguém me ajudou, porque ninguém me deu oportunidade. A depender de como está a sua memória, você pode ser curado ou não. Alô? Lamentações
3,19. Joga aqui, por favor. Esse eu quero ler. Lembro-me. Isso diz respeito a quê? Trazendo a... Lembro-me da minha aflição. Ele está se lembrando de quê? Diga, da sua dor. Lembro-me do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Isso aqui é Jeremias, tá, gente? Passa. Lembro-me bem de tudo isso. A minha alma desfalece dentro de mim. Próximo. Todavia, deixa eu explicar. Ele está tipo assim, ó. Tenho muito registro de coisas ruins que me aconteceram. Sabe a que ponto ele chegou? Ele chegou ao ponto de a sua própria alma cultuar a sua própria dor. Tem muita gente dentro da igreja que a sua alma já passou a cultuar a sua dor. Ele diz assim, eu estou à beira de a minha alma cultuar a minha dor. Mas ele diz assim, só tem um jeito de eu me livrar disso. Qual é o jeito? Trazer à minha memória o que me dá esperança. E o que é que nos dá esperança? O que Deus disse. Eu vou repetir. O que Deus te disse te dá esperança. Você sabe o que é esperança? É você estar aguardando algo que não aconteceu, mas que você espera. Sabe como é que eu estou vendo uma geração? Pastor, infelizmente, perdeu a esperança. Sabe qual está sendo o meu trabalho, o nosso trabalho nesses dias? Eu estou indo nas igrejas, sabe fazer o quê? Sabe o que é que eu estou indo pregar? Eu estou indo pregar para trazer de volta a esperança do povo. Sabe o que é que Deus fez, o milagre que fez na minha vida? Para revelar na minha carne que existe um Deus que vale a pena você ter esperança nele. Olha para o teu irmão e diga, vale a pena esperar. A esperança para você. Ainda que a árvore esteja cortada, com o cheiro das águas, vai voltar a brotar e a dar os seus frutos e os seus renovos. Escute, a tua memória é um despojo de guerra. O que é que você tem aí dentro? Você pode ter sim muitos registros negativos, mas se você tem uma palavra, coloque a palavra acima de todo registro negativo. Eu não quero te dizer que não dói, eu não quero te dizer que não é sofredor, eu não quero te dizer que não sangra, eu não quero te dizer que às vezes nos abate, eu não quero dizer para você que agora, porque eu tenho uma palavra, eu não vou sentir. Não, você vai sentir, vai doer, vai sangrar, mas a esperança não vai ser roubada pela sua dor. Deus está trabalhando pelas suas memórias aqui hoje. Está tendo uma guerra aqui agora. A sua alma quer se agarrar com a sua dor. E o teu espírito está latejando com a palavra que o dia Deus liberou sobre a sua vida. Eu não sei se você se lembra. Quando Jacó nasceu, cara, a mãe dele batizou ele de... O que você acha? Jacó se tornou o quê? De enganador. Ele se tornou um cara enganador porque a sua mãe batizou ele assim.
Só que assim, ele era, cara, recém-nascido. Não tem como, cara, já nascer com tanta maldade assim, de querer puxar o calcanhar do irmão para ser o primeiro. Enfim, ele se tornou aquilo que sua própria mãe disse sobre ele. Quando a sua esposa Raquel está grávida, ela sente dores horríveis. Quando o menino está nascendo, ela está a ponto de morrer de dor. Que ela olha para o menino, ela diz assim: filho da minha dor, Benoni. Naquela mesma hora, Jacó se lembrou de quê? De uma vida maldita que ele viveu por conta da palavra que a sua própria mãe disse sobre ele quando ele nasceu. Então, quando ele vê sua esposa batizando o seu filho com o nome maldito, sabe o que ele faz? Ele pega o menino e diz: Benoni não, Benjamim é o nome dele. Quando você tem uma palavra, você nunca vai aceitar que alguém te batize com aquilo que Deus não te disse. Você nunca vai aceitar menos do que Deus te falou. Não. Cutuca teu irmão e diga: não aceite menos do que Deus te disse. Escute, o que você tem aí na sua memória, o que você tem aí agora na sua memória, é disso que você vai viver ou morrer. É por isso que nós vamos sempre nos deparar com aquilo que nos fizeram e aquilo que Deus nos disse. O que estiver mais vivo dentro de você, ou te traz vida ou te mata. Então escute. Pergunto: como que está a palavra que Deus te deu um dia aí dentro de você? Ela está acesa ou ela está apagada? Tem um fogo de Deus aqui nessa manhã para aquecer de novo essa palavra dentro de você. Deixa eu te perguntar, quando você se senta à mesa para conversar, sobre o que você fala? Quando você tem uma palavra de Deus, isso precisa te consumir diariamente. Isso é regar. Isso precisa estar latente dentro de você. Você dorme, acorda, anda, vai, volta, e a palavra está ali te consumindo. Enquanto ela não possuir os teus poros, não sossegue, não descanse. Porque quem falou não é qualquer pessoa. Quem falou não é qualquer um. Quem disse é o Todo-Poderoso. E por isso, se Ele disse, se prepare, vai acontecer uma hora. Qual é o assunto que você mais comenta à sua mesa? Normalmente você vai falar na sua mesa do que você está mais possuído. Por isso eu quero te dar um conselho. Faça como Paulo disse: não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. É por isso que o conselho que eu te dou é: apague as memórias e os registros de coisas malditas que você presenciou ou vivenciou. Ah, pastor, não foi o que me fizeram, foi o que eu fiz. Me perturba, ainda há culpa dentro de mim. Eu ainda me sinto culpado por coisas que eu fiz, mesmo eu tendo uma palavra que Deus me deu sobre o meu futuro, sobre o meu progresso, mas eu não consigo avançar porque o que eu fiz me perturba. A minha memória é possuída por uma culpa de coisas que eu fiz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Isaías 43, 25. O Senhor disse: eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro mais. 1 João 1, 7 e 8. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 Pedro 1, 9. Ele diz assim: porque nós temos um advogado fiel que advoga a nossa causa diante do Pai. Aleluia. Você não tem desculpa para não viver a palavra que Deus te falou, a despeito do que te fizeram ou do que você mesmo fez. Você não tem desculpa. Você pode sim viver o que Deus te falou. Você pode sim regar o que Deus te falou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu me lembro de pregações de 20 anos atrás. Quem é que se lembra de coisas de 20 anos atrás? Palavras que Deus disse. Eu me lembro. Hoje nós estamos na era do tablet, do iPad, do celular e de tudo. Hoje a gente anota. Mas antigamente não tinha nada disso. Sabe o que é que a gente fazia? Não é, pastor? Ouvia a palavra, ia para casa e dormia com aquela palavra ali fervendo de nós. É isso que Deus quer ressuscitar na sua igreja de novo. Porque às vezes a gente anota, mas a gente se esquece. Você não ocupa a mente com aquilo. Quando você anota, você está tirando a sua mente e jogando ali. Não estou falando que é errado você anotar. Anote, é bom anotar. Pelo menos uma hora você vai se deparar e vai lembrar. Mas assim, eu estou falando de você ser possuído por ela. É disso que Deus está querendo fazer nesses dias. É isso que Ele está querendo fazer. Nos tornarmos pessoas possuídas pela palavra que Ele falou para nós. Nós não temos mais esse hábito. Escute. João 14, 26. Disse Jesus: eu lhes enviarei o Consolador, e Ele te ensinará, e lhes farás lembrar o que eu vos tenho falado. Sabe por que o Espírito Santo habita em você? Sabe para que Ele habita em você? Para te fazer lembrar tudo que Deus já te falou. E a minha oração nessa manhã é esta: o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você comece a trazer à sua lembrança tudo que Deus já falou a teu respeito. Sabe quando... Quem aqui já se encontrou naquela situação assim? Pastor, mas Deus não está falando nada comigo. Pergunta: pastor, por que Deus não está falando comigo? Sabe por quê, irmã? Sabe por que Deus silencia? Lembra que eu te falei? Deus sempre nos treina no contrário. Sabe por que Ele silencia, pastor? Porque Ele quer que você se lembre do que Ele já falou. O silêncio de Deus não é porque Ele não quer falar com você. É porque Ele quer que você volte ao que Ele já falou. Mas a gente anda num mundo tão ansioso que a gente acha que o silêncio de Deus é maldade dele, é porque Ele não está gostando da gente. A gente não entende que isso é amor. O silêncio de Deus é amor. Ele está dizendo assim: eu não vou falar coisas novas para você. Eu não vou falar nada a esse respeito agora, porque tem coisas mais importantes para você lembrar. Quais? As que eu já falei. Volta lá e lembra de tudo que eu já te falei. E começa dali. Começa. Quando você chegar aqui, tudo que você está se enrolando hoje já vai estar resolvido. As maiores crises de Israel se deu quando eles se esqueceram das palavras que Deus disse.
Vou finalizar aqui com Gênesis 11. Abre aí, por favor. Onze 27. O pastor Muniz faz culto meio que americano aqui, né? Tudo com horáriozinho cronometrado, e eu vim quebrar a regra dele. Depois eu me perdoo, eu me desculpo com ele. Mas ele disse até 11h30, né? Eu tenho 10 minutos ainda, eu estou, né? Estou dentro. 27. Gênesis 11, 27. Normalmente a gente aprendeu que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Mas observe. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Morreu aonde? Em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão se chamava Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Olha, eles saíram de Ur dos Caldeus. Você está vendo Deus falar com Abraão aqui ainda? Deus está falando com Abraão aqui alguma coisa? Ok. Eles foram para a terra de Canaã. Foram para a terra de quê? Qual era o destino? Vou perguntar de novo. Qual era o destino? Diga Canaã. Ok. Chegaram em Arã e ali ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, aonde que ele morreu? Olha para cá. Tera é da descendência de Sete, filho de Adão. O pai de Abraão é da descendência de Sete, filho de Adão. E qual foi a promessa que Deus fez a Sete? Que daria à sua descendência uma terra, ou seja, Canaã. Só que Sete morreu, tal. Tera teve quem? Abraão, Naor e quem? E Arã. Aonde? Em Ur dos Caldeus. O que aconteceu em Ur dos Caldeus? Arã, morreu. Escute, para aquela cultura, cara, era muito trágico um pai enterrar o filho, porque normalmente, quem que enterrava os pais? Só que ali, Tera teve que enterrar o seu próprio filho Arã. Isso trouxe uma frustração muito grande para ele, uma dor muito grande. Só que Tera, ele não era para ser um homem comum. Por quê? Porque ele era alguém que tinha sobre o seu teto, sobre a sua cabeça, um desígnio. Ele tinha um destino profético. Escute. Aspas. Todos nós nascemos com um desígnio. Todos nós nascemos com um destino profético. Você não nasceu para ser um aquém da vida. Deus não te fez para você ser um alheio, um qualquer. Eu vou repetir, você talvez não está entendendo. Deus não te fez para você ser um qualquer.
Deus te criou porque Ele tinha um destino profético para a sua vida. Tem um lugar que Deus quer que você chegue. Tem um lugar que Deus quer que você acesse. Tem um lugar que Deus quer que você entre e leve toda a sua descendência. Tem um lugar para você. E o que é Canaã? É a terra do deleite. É a terra do desfrute. Você acredita, pastor, que eu ouço crente dizer assim: eu acho que a gente nasceu para sofrer mesmo. Dá vontade de dar uma pisa de gato morto, para bater até o gato miar. Quando o gato miar, a gente para de bater. Não, acho que vocês estão cochilando aqui ainda. Eu vou repetir. Você nasceu para possuir uma terra. Tem um destino para você. Fecho aspas. Tera era esse cara. Ele era a bola da vez. Ele era nômade. Ele era peregrino. Ele não podia parar no lugar até que chegasse no destino. Olha para o teu irmão e diga assim: não pare até chegar no destino que Deus tem para você. Segue, meu irmão. Continua, meu irmão. Não pare, meu irmão. Ah, pastor, mas você não sabe o que aconteceu. Foi o que aconteceu com Tera. Como era o nome do filho que ele perdeu? Mais uma vez. Aí ele sai de Ur dos Caldeus. Tipo assim, entendeu? Não dá para ficar mais aqui. Porque ter que ficar na terra que eu tive que enterrar meu próprio filho é muita dor. É muito sofrimento. Ele vai. Tipo assim, Canaã é o meu destino. Quando ele chega numa terra chamada Arã. Ué, qual era o nome do filho? E o nome da terra? O que ele fez? Parou e estabeleceu. Ou seja, ele firmou a tenda ali. Por que você acha que ele parou ali? Lembra o que eu falei lá atrás? O diabo quer suas memórias. Sabe para quê? Para você parar na dor. O diabo quer suas memórias. Sabe para quê? Para você não lembrar do teu destino profético. Ele quer que você fique alimentando, sabe o quê? Regando o que te fizeram, o que você perdeu na caminhada, o que ficou para trás na caminhada. Ele quer que você fique lembrando de quem morreu, de quem isso, de quem aquilo outro. Ele quer que você fique lembrando: falaram isso, disseram isso, fizeram assim, quiseram me matar, quiseram fazer uma cova para ele, quiseram. Aí você vai parando. Aí chega em Arã, você firma a tua tenda. Aí você diz: eu nasci assim mesmo, assim eu nasci, assim eu morri, eu nasci assim, eu vivi assim, e Mas sabe o que aconteceu? Tera morreu. Aonde? Na dor. Ele parou e morreu na dor. Ele parou e morreu nas lembranças do que ele perdeu lá atrás. Só que, me responde por favor, e o desígnio e o destino profético? Não morreu. Não, você não está entendendo. Teu avô morreu, teu pai parou, mas sobre a tua casa tem o quê? Tem um projeto do diabo, tem sim, mas os céus prevalecem. Tem um destino profético sobre a tua casa. Pastor, mas meu avô parou, meu pai parou. Sabe o que Deus fez? Levantou você. Escute, capítulo 12, é o próximo versículo, versículo 1. Até aqui Deus não falou com Abraão, né? Olha aqui, capítulo 12. Então, esse então, sabe o que ele quer dizer?
Ele quer assim, ó, aconteceu tudo isso. Então, ou seja, agora, já que não foi ali, saia da tua terra e da tua parentela. Escute, ele não está em Ur dos Caldeus, ele está onde? Harã. E por que Deus diz sai da tua terra? Porque aqui Deus não está falando de geografia. Deus está falando de lugar que foi construído no território, na jurisdição espiritual do lar, da casa. Tem um destino profético que está ali, ó, taxiando. Aí ele parou o destino profético aonde? Em Tera, porque parou na dor, parou nas lembranças do passado. Só que Deus não pode parar o destino profético, Ele tem que levantar o próximo. E quem foi a bola da vez agora? Abrão. É como se Deus dissesse assim: Abrão, teu pai parou, você vai parar também? Deixa eu falar para você. Alguém na trajetória da tua casa parou. Deus quer saber se você está disposto a continuar. Quando eu entendi isso, eu disse: os meus pais pararam, mas eu não vou parar. Eu vou continuar. Ah, mas você não sabe as dores que a minha casa passou. Eu sei. Eu sei. Foi difícil. Foi dolorido. Sangrou. Maltratou. Mas deixa eu te falar. Tem algo maior me aguardando. O meu destino profético. Então, sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que é que Deus está querendo fazer aqui nessa manhã? Pegar a gente que parou e erguer de novo, para você continuar. Fica de pé em nome de Jesus.